Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa próxima aula e última, né, do sistema digestório, suas patologias e procedimentos cirúrgicos. Finalizamos hoje esse sistema, ou seja, na próxima aula já vamos dar início a um novo sistema, novas patologias. Espero que tenha ficado bem claro para vocês até agora tudo que a gente trabalhou, tá? A Pro está à disposição para possíveis dúvidas. Revejam todos os vídeos, estudem todo o conteúdo novamente, porque mais na frente a gente vai estar utilizando esse conteúdo para fazer uma avaliação, beleza? Vamos finalizar hoje com uma nova proposta de aula. Achei interessante trazer para vocês um novo formato, discutindo estudos de caso. Então, nada melhor que a gente tentar associar um pouquinho nossa teoria com a prática e puxar um pouquinho aí do nosso raciocínio para tentar compreender qual patologia é essa ou aquela e por quê. Tá bom? Então, trouxe aqui 5 casos para vocês e nós vamos discutir de um por um, tentando aí lembrar das patologias que trabalhamos nesse sistema, tá certo? Vamos dar início, então, ao nosso primeiro estudo de caso. Percebam todos os detalhes, viu, gente, que vai ser muito importante para solucionar o caso. Caso 1. Paciente, sexo masculino, 45 anos, procurou a UPA queixando-se de dor abdominal, azia, inapetência, ou seja, falta de apetite e náusea. Então, percebam a coleta de informações iniciais aí. Na coleta do histórico do paciente, foi identificado que o mesmo tem uma rotina estressante de trabalho. Opa, olha o estresse aí. Se alimenta mal, percebam também aí essa característica, e faz uso contínuo de analgésicos em doses de automedicação, pois relata enxaquecas diárias. Ou seja, temos aí um paciente que se automedica diariamente na dose que ele acha que deve tomar de analgésico. Olha o tanto de informações que temos nesse único parágrafo aí desse estudo de caso. O quanto a gente pode começar a encaixar uma pecinha na outra aí para desvendar qual situação a gente está abordando. E aí embaixo eu pergunto, diante de tudo que foi relatado, qual o possível diagnóstico do paciente? O que é que vocês acham aí, diante desse histórico, essa coleta de informações todas aí de sinais e sintomas? E qual exame poderia contribuir para o melhor diagnóstico? E aí, gente, vamos pensar comigo de novo aí? A gente tem um paciente aí de meia idade, então não é idoso, mas é um paciente que é estressado, que não tem uma boa alimentação, é um paciente que se automedica com analgésico, e é um paciente que está despertando aí queixas de dores abdominais, azia, inapetência e náusea. Qual patologia será que reúne todas essas características aí que a gente acabou de falar? E aí, galera, o que é que vocês acham? Dole 1, dole 2, dole 3. Quem dá mais, quem dá mais? Conseguiram identificar? Lembra aí do que a Prof falou nas aulas anteriores. E aí? Vamos descobrir então, para a gente poder solucionar esse caso, discutir um pouquinho sobre essas características? Vamos lá. A gente está falando de gastrite e o exame possível para ajudar no diagnóstico é a endoscopia, certo? Vamos voltar. Por que gastrite? O que é gastrite? A gente comentou nas aulas anteriores aí que gastrite é a inflamação do estômago, da mucosa interna do estômago. Lembra que a gente comentou sobre isso? Quando tem aí um processo inflamatório, quando sofre alguma agressão externa, né, vai sofrer aí essa parede, essa mucosa, e aí inflama, o que é perigoso, né, que posteriormente pode causar inclusive as úlceras pépticas. Então, a gente tem um paciente que tem características de
Estresse, que é um fator de risco bem acentuado, principalmente para a gastrite nervosa. Lembra que a Pro falou para vocês? A gente tem uma má alimentação, então não temos um paciente que segue uma dieta saudável, né? Então provavelmente esses alimentos que ele come são muito condimentados, gordurosos, frituras, o que agride muito a parede do estômago. Faz uso contínuo de analgésico, que é um fator de risco bem acentuado. Lembra que eu comentei que o paciente que faz uso crônico, né, contínuo de analgésico, de anti-inflamatório, é um paciente aí que tem uma probabilidade maior de ter gastrite, né? Então essa automedicação é muito prejudicial à parede do estômago. E, consequentemente, temos aí os sinais e sintomas. Então, temos um paciente que evidencia dor abdominal, azia, que tem uma perda de apetite, né, já acentuada, tem a náusea. Então, um conjunto de informações que a gente vai montando aí esse quebra-cabeça e desvendando que pode ser a gastrite, tá certo? Importante frisar para vocês que, dependendo da patologia, aliás, dependendo do paciente, ele pode estar manifestando todos os sintomas, ou metade deles, aquela determinada patologia, né? Então, a gente pensando em gastrite aí, tem diversos sintomas, mas esse paciente manifestou apenas 4, certo? Então, por isso que é importante não focar só nos sintomas, a gente tem que focar no histórico dele também. Então, uma coisa complementa a outra. Então, quais são os fatores de risco que esse paciente tem, além desses sintomas? Né? Quais possíveis causas que levaram, né, ele a manifestar esses sintomas? Então, quanto mais informação a gente tem do paciente, mais a gente consegue encaixar as peças para poder determinar esse diagnóstico, tá? Claro que isso é um diagnóstico médico, mas a gente precisa entender o que o paciente está passando para eu poder elaborar meu plano de cuidado, enfermagem de cuidado. Então, se eu sei que ele sofre de tal patologia, eu cuido dele da melhor forma, não é isso? E aí depois eu apresento a vocês a endoscopia, né? Então, o exame, que aí na segunda pergunta tem qual exame poderia contribuir. Então, o exame de endoscopia, que é aquele exame de imagem onde se insere um tubo, né, no início aí da cavidade oral até o estômago, visualizando através de uma câmerazinha, né, da tela lá de vídeo, o médico consegue visualizar as paredes internas, toda a mucosa toda, completa, até o estômago. E aí, no caso da gastrite, evidencia-se essa imagem com um processo inflamatório, então, com edema no local, com a hiperemia, que é aquela vermelhidão mais acentuada, né? Então, você consegue identificar ali a inflamação na mucosa do estômago. Então, é um exame, assim, bem interessante para estar investigando aí, fechar o diagnóstico de gastrite, tá certo, galera? E aí, foi fácil? Foi legal? Temos mais aí alguns casos pela frente, tá bom? Mas percebam que é só a gente parar para raciocinar um pouquinho com tranquilidade, todas as características que a gente já estudou, somá-las, que aí a gente chega a um resultado adequado. Vamos lá. Segundo caso clínico, vamos aí entender esse paciente. Paciente, sexo feminino, 28 anos, ou seja, uma jovem, né? Deu entrada na emergência hospitalar de sua cidade, referindo dor tipo cólica superior abdominal, vômito e temperatura de 38,2. A temperatura aí já é o quê? Febre, não é isso? Então já tá com febre. Então, dor, vômito e febre. Ao exame físico, a paciente apresenta icterícia. O que é icterícia, gente? É aquele processo de que a pele fica amarelada, né? Os olhos ficam amarelados, as mucosas. Então, por que icterícia? Pelo excesso de bilirrubina no organismo. Bilirrubina, a gente lembra de bile, e aí a gente lembra de um órgãozinho lá, acessório, nesse processo do sistema digestório, que armazena essa bile. Qual é esse órgão? Já dei uma dica aí massa para vocês, hein? Para a gente desvendar esse caso aí. Quem lembra, quem lembra? Então, a gente tem aí a paciente jovem, a gente tem aí um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas evidenciados por dor abdominal, por vômito, por febre, por icterícia, né? E aí, qual será o possível diagnóstico dessa paciente? E o nome da cirurgia para corrigir esse diagnóstico? E aí? O que é que vocês acham de tudo que a gente já conversou nas aulas passadas? Tchan, 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 tchan.
Quem descobre? Fucem aí os cadernos, vejam essas características, principalmente da icterícia que eu comentei, frisei bastante. Essa cólica superior abdominal também me diz muito sobre o local, porque geralmente a gente sente cólica onde uma cólica mais pélvica, intestinal, né, na porção mais inferior de abdômen, pode ser uma cólica intestinal, no caso das meninas, a questão da cólica menstrual, né, do processo de inflamação do útero no período menstrual, e essa cólica aí superior abdominal evidencia o quê? Eu falei bem, hein? Vamos lembrar? E aí, vamos descobrir junto? Colecistite, ou seja, inflamação da vesícula biliar. Ó, então a vesícula, esse órgão acessório, ela armazena a bile que é fabricada no fígado. Em algum momento do processo digestório, ela libera esse suco gástrico, né, para contribuir junto ao alimento nesse processo aí de digestão. Então, a colecistite é a inflamação da vesícula. E aí a gente tem características bem comuns da colecistite, essa cólica superior abdominal, a questão do vômito, pode causar febre, e aí a icterícia pode ser evidenciada, não é isso? Eu falei com vocês nas aulas anteriores aí, alguma das aulas a gente comentou sobre isso. Qual procedimento cirúrgico? Colecistectomia, então a retirada da vesícula. O que mais a gente pode trabalhar nesse estudo de caso? O tipo da colecistite. Eu falei para vocês que temos dois tipos. A gente tem a colecistite litiásica, também chamada de calculosa, onde 90% das pessoas manifestam. E a colecistite alitiásica, que é aquela que não tem cálculo, tá? Então não tem pedrinhas na vesícula, mas ela inflama. Porém, a gente vê aí, ó, eu comecei falando que é uma paciente jovem, 28 anos. Então, essa vesícula alitiásica, né, essa colecistite alitiásica sem cálculo, ela é mais comum em idosos, em pessoas diabéticas. Então, a gente tem aí uma jovem paciente, a gente tem uma paciente que, pelos dados aí, não me diz nada sobre diabetes, então, aparentemente, ela tem a glicemia controlada. Então, provavelmente, esse tipo de colecistite que ela tem é uma colecistite litiásica ou calculosa, né? Então, ela tem pedrinhas mesmo aí na vesícula. E aí, quando a vesícula for retirada, vai se descobrir aí as pedrinhas dentro dela. Olha quanta coisa legal e bacana que a gente aprende discutindo o caso, reunindo as informações, né? E lembrando aí do passo a passo de cada patologia. Beleza? Já podemos passar para o próximo estudo de caso, tá tranquilo aí na cabeça de vocês, tá ficando fácil. A massa, vamos lá, para próximo estudo de caso, próximo caso clínico. Caso 3. Vamos lá, vamos focar nos detalhes, hein, galera? Idoso, tabagista, alcoólatra. Ó, já temos aí 3 dados importantes, né? Possíveis fatores de risco para alguma determinada patologia. Procura uma unidade básica de saúde para consulta com o médico clínico. Relata apresentar fezes gordurosas, preste atenção, com odor fétido, perda de peso e sensação de palpitação. Observem também sinais e sintomas característicos dessa patologia. Eu trago para vocês aí principalmente as fezes gordurosas, hein? Quem lembrou aí do que eu falei? Trouxe um exame laboratorial recente que evidencia triglicerídeos alto e uma ultrassom com alterações no pâncreas. Pronto, acabei de dizer. A dica maior, né? Então, o paciente já trouxe esse exame laboratorial que facilitou esse possível diagnóstico. E aí, nesse exame, tem lá a alteração do triglicerídeos, né? Tá alto. E já me diz alguma coisa aí sobre o pâncreas. E aí, qual patologia a gente está falando? Qual será a patologia desse paciente? De acordo com todos os fatores de risco associados, de acordo com todos os sinais e sintomas, de acordo com os exames que ele já trouxe, o que facilitou bastante aí no diagnóstico. O exame já estava pronto. E aí, galera, o que é que vocês acham? Tchan, 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 tchan. E quais possíveis complicações caso esse paciente não seja tratado dessa patologia? O que é que vocês acham aí? Lembraram? Eu falei de pâncreas, já tá mais que na cara, né? E aí? Quero saber se vocês vão adivinhar as complicações.
A patologia ficou mais fácil. E a complicação dela? O que é que a gente pode saber? Vamos descobrir? Vamos lá. Pancreatite. Então, eu finalizei aí o estudo de caso falando sobre a alteração do pâncreas, o que ficou bem claro que seria pancreatite, ou seja, uma inflamação no pâncreas, né? Voltando aqui no estudo de caso, a gente evidencia a idade avançada, então, paciente idoso, ele é tabagista, o que é um fator de risco acentuado, alcoolismo, né? Então, pode também ser um fator de risco associado aí. A gente tem os sinais e sintomas super característicos da pancreatite, temos as fezes gordurosas. Então, eu comentei com vocês na aula de pancreatite sobre essa questão de defecar e visualizar no vaso sanitário gordura ao redor das fezes, certo? Um odor fétido mais acentuado, a perda de peso associada principalmente a essa eliminação de gordura. Então, se eu tenho um paciente que está defecando gordura com facilidade, essa gordura não está sendo absorvida no organismo. A gente precisa, sim, de fonte de gordura porque é uma fonte de energia. Então, se eu não estou retendo no organismo uma porção dessa gordura como fonte de energia, eu estou eliminando ela com muita facilidade, eu perco peso com mais facilidade também. E temos aí a sensação de palpitação. Então, a frequência cardíaca elevada é um também dos sinais e sintomas da pancreatite, certo? Então, quando a gente para pensar aí de um por um, a gente consegue compreender qual patologia a gente está falando. Além dos exames que o paciente já levou, né? Então, o paciente apresenta um exame que evidencia triglicerídeos alto, que é uma característica comum para fator de risco de pancreatite, e a ultrassom já evidencia alteração no pâncreas. Então, já é um conjunto aí bem definido de pancreatite. E aí, na segunda pergunta, eu estou aí oferecendo a vocês, perguntando a vocês, na verdade, quais possíveis complicações da pancreatite. E aí a gente tem danos renais, ou seja, o rim começa a sofrer, certo? Com esse processo de inflamatório do pâncreas. Diabetes, porque o diabetes pode ser é, uma complicação. Vamos lembrar que o pâncreas é um órgão importantíssimo no controle da glicemia do nosso organismo. É o pâncreas que fabrica insulina. Então, se eu tenho um pâncreas doente, se ele não libera insulina suficiente para o controle da glicemia, a glicemia fica elevada no meu sangue, no meu organismo, e com isso desenvolvo o diabetes, certo? Um possível câncer pode ser também uma complicação, a subnutrição, por conta dessa perda de peso acentuada, né, que vai piorando, essa eliminação de gordura livre, então não tem essa fonte de energia no meu organismo, então o paciente pode ficar subnutrido, e possíveis infecções. Então, tudo isso aí acaba acontecendo como complicação da pancreatite, tá certo? Ficou claro para vocês aí? Só essas complicações aí que deu um nozinho na cabeça, né? Mas aí a gente vai lembrando aos pouquinhos. A patologia ficou mais claro que eu acabei evidenciando no final do caso. Mas é mais ou menos por aí, galera. Tá massa. Vamos lá? Vamos continuar para o próximo estudo de caso. Caso 4. Prestem atenção nos detalhes novamente. Eles fazem a diferença, como vocês já viram, tá? Vamos lá. Um jovem rapaz de 19 anos sofreu uma forte pancada abdominal. Evoluiu com forte dor na região inferior esquerda. Opa, vamos lá, vamos pausando e compreendendo. Forte pancada, ou seja, trauma abdominal, certo? Quando eu falo da forte dor na região inferior esquerda, eu delimito um espaço que foi provavelmente atingido, e aí a gente começa a pensar qual órgão está ocupando aquele espaço. Então, vamos lembrando aí. Episódio de diarreia, que é uma consequência desse trauma, mal-estar geral e a questão da náusea. Então, vamos aí guardando esses sinais e sintomas. Deu entrada na emergência hospitalar, onde recebeu atendimento imediato. Ao exame físico, Bloomberg positivo, solicitado exames laboratoriais e de imagem. Bloomberg positivo. Qual será a patologia que a Pro falou desse tipo de exame? É um exame físico de palpação médica, onde eles fazem uma pressãozinha no local, e aí pressiona e solta. E aí vê se é positivo ou negativo mediante a dor localizada do paciente. Que patologia é essa, galera? O que será que vocês estão pensando aí? Qual patologia? Qual o nome da cirurgia associada a essa patologia?
para corrigir aí essa patologia? E quanto tempo após o diagnóstico a cirurgia deve ser feita? Tchan, 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 tchan. Quem será que vai adivinhar essa patologia aí? O que é que vocês acham? A gente tem um trauma abdominal, temos uma dor localizada aí bem característica, temos outros sintomas associados, temos aí o exame físico característico dessa patologia que a Pro comentou com vocês. E aí, o que é que vocês acham aí? Vamos descobrir? Vamos discutir? Vamos lá. Apendicite, inflamação no apêndice, certo? Vamos voltar um pouquinho para a gente compreender por quê. A gente tem um trauma abdominal, que é um fator de risco causa, né, para apendicite. Então, pode ser por acúmulo de fezes no apêndice, pode ser por trauma na região abdominal, então, nesse caso, é por conta do trauma. Temos aí uma dor localizada na porção inferior esquerda, né? Então, é um local onde fica o apêndice, ele fica localizado onde? Lá no finalzinho do intestino grosso, na lateral esquerda. Então, como a dor é na região esquerda, já se faz pensar, né, que é um possível apendicite. Episódio de diarreia. Então, a gente tem aí essa questão do paciente sentir diarreia ou ficar com a prisão de ventre, com a constipação. Então, pode ocorrer esses dois momentos, né, na apendicite, pode ser um ou outro. No caso desse paciente do estudo de caso, a gente tem a diarreia. Mal-estar geral e náusea, que é bem comum em outras patologias gástricas, digestórias, enfim, né? São sintomas comuns, mas também que evidenciam aí, fortalecem essa questão da apendicite. E aí a gente tem o exame positivo do Bloomberg, que eu comentei para vocês, que é essa pressão no local. Temos a solicitação de exame laboratorial e de imagem, né, para confirmar o diagnóstico, mas aí a gente tem uma clínica bem evidenciada, ou seja, um exame físico bem característico da apendicite. Qual é o nome da cirurgia? Apendicectomia, apendicitectomia, quer dizer, retirada do apêndice. Então, ele inflamou e precisa ser retirado, tá? É uma cirurgia considerada de urgência, por isso deve ser feita até 24 horas após o diagnóstico. Então, existe um tempo limite, porque essa patologia pode complicar. Esse apêndice pode estourar, pode se romper, pode levar fezes para a cavidade abdominal, pode causar levar pus, até para a cavidade abdominal, se já tiver essa inflamação um pouco mais acentuada, já com infecção. Então, tudo isso é mais risco para o paciente. Então, é considerado cirurgia de urgência e deve ser feita até 24 horas após o diagnóstico, tá certo? E aí, esse estudo de caso foi massa, consegui identificar rapidamente, perceberam como é importante a gente somar aí as características, né, do paciente, o que está me dizendo sobre sinais e sintomas, sobre o histórico, sobre algum exame. Então, uma coisa aí vai completando a outra e a gente começa a pensar, né, no que o paciente provavelmente vai ter, beleza? Vamos agora para o nosso último estudo de caso da aula. O caso 5. Percebam novamente as características para a gente desvendar esse mistério. Paciente obesa mórbida grau 3, é levada pela família para atendimento em um hospital após pico hipertensivo e pico hiperglicêmico. Então, a gente tem a paciente obesa, ou seja, o peso dela já não está adequado, né, para o organismo, certo? Temos uma elevação de pressão arterial, provavelmente uma paciente hipertensa. Temos uma elevação de glicemia, provavelmente paciente diabética. Então, a gente tem obesidade, diabetes e hipertensão. Então, tem fatores, tem uma morbidade e comorbidades, né? Então, uma doença e doenças associadas, tá? O que prejudica, o que acentua mais ainda o prejuízo metabólico, né? Que pode causar mais complicações. Vamos continuar. Após avaliação médica e controle parcial dos sinais vitais, a equipe sugere realização de procedimento cirúrgico para o tratamento da obesidade. Então, foi indicado aí uma cirurgia para que se corrija a obesidade, né, para que se trate a obesidade.
e, consequentemente, melhora os padrões aí de metabolismo relacionado às outras doenças, tá? E aí eu pergunto a vocês, qual o nome da cirurgia? Ah, teve gente aí que falou, então, cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago. Não. A gente fala, mas qual é o nome correto desse procedimento cirúrgico? Né? Então, vulgarmente falando, a gente até cita cirurgia bariátrica, cirurgia de redução de estômago, mas existe um nome correto para esse procedimento cirúrgico. Qual é ele? Lembrem aí, por favor. E aí? Qual o nome dessa cirurgia, gente? Depois eu pergunto, o procedimento pode ser feito imediatamente? Sim ou não? Então, foi indicada a cirurgia nesse caso. A paciente pode logo operar para corrigir o problema dela ou não? Sim ou não e por quê? O que é que vocês acham? Lembra aí do que a gente comentou na aula? O que é que deve ser feito, o que é que não vai ser feito? E aí, vamos descobrir junto? Vamos lá, então. A gente tem aí o procedimento cirúrgico de gastroplastia, ou seja, plástica do estômago. Então, o nome correto para essa cirurgia é gastroplastia. Lembra que eu comentei com vocês que tem diversas formas de fazer essa cirurgia. Eu citei três. E colocar um anel, né, no estômago para diminuir ali o tamanho, tirar uma parte do estômago como opção para o estômago ficar menor e digerir, né, menos alimentos, enfim. Então, tem diversas formas aí, o cirurgião, junto com o paciente, junto com a necessidade dele, é que vai saber qual método ele vai utilizar. E aí, sobre a segunda pergunta, a gente esse paciente não pode operar logo, né? Não pode ser imediatamente. Por quê? Porque é necessário toda uma preparação pré-operatória. Tem pacientes que levam meses, mais de ano até nessa preparação prévia da cirurgia, porque precisa de um acompanhamento multidisciplinar, tanto antes como depois do procedimento. Então, é um paciente que tem que regular as taxas metabólicas dele para promover mais segurança, deve ser acompanhado com um nutricionista, né, com algum educador físico, terapeuta, psicólogo. Então, muita coisa envolvida nesse preparo, tanto pré-operatório como pós-operatório. Então, é algo que deve ser planejado com bastante segurança. Existem também os exames pré-operatórios que vão ser feitos, vão ser corrigidos uma taxa ou outra ali que pode proporcionar algum tipo de risco para esse paciente. Né? Existem exames cardiológicos, enfim, uma série de exames que vão dar uma segurança para o cirurgião manipular aquele paciente obeso, ou ainda mais quando tem comorbidades associadas. Então, nesse estudo de caso, a gente trouxe aí a hiperglicemia, a hipertensão. Então, tudo isso aí deve ser visto com muito cuidado. Então, não pode ser de qualquer jeito, né? Além do hospital, ser um hospital adequado. Então, eu preciso de um espaço físico adequado para o obeso, eu preciso de materiais adequados para suportar o peso desse obeso, né? De uma cama reforçada, que consiga aguentar, suportar um peso maior, de um vaso sanitário adequado, de uma amplitude nas portas. Então, tudo isso aí precisa, né, ser preparado, ser agendado, ser mais seguro para esse paciente, tá bom? Então, acho que ficou claro para vocês, mais ou menos, o que a Pro queria propor nessa aula, né? Fica melhor, assim, acredito, trabalhar quando você associa a prática, uma possível prática, né? Que seria os casos clínicos, com a teoria, que foi o que a gente falou até aqui. Espero que tenham gostado dessas primeiras aulas aí virtuais. Vai passar já já, fé em Deus, estaremos juntos em sala de aula de novo. Então, como dica, revisem todo o conteúdo, certo? Assistam às aulas novamente, escrevam aí no caderno, como vocês fazem com a minha aula lá presencial, tá? E já já estaremos juntos na sala. Provavelmente, né, como eu falei, isso é conteúdo de prova. Então, dê a revisada mesmo aí, deixem guardadinho aí na mente de vocês. Busquem mais outros estudos de caso aí na internet, nos livros, vão tentando resolver para estar deixando sempre fresquinho o conteúdo na memória. Valeu, galera. Então, um beijo no coração. Até a próxima e fiquem com Deus. Próxima aula já iniciaremos aí um outro sistema. Até lá.